Olá, este é o programa Dentro do Fato, da minha, da sua, da nossa TV Beltrão. O programa Dentro do Fato que conta sempre com a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. Hoje aqui em nossa bancada, com muita honra, o Dr. Eduardo Chireia. Ele que é de profissão odontólogo, mas milita no Partido dos Trabalhadores há mais de 28 anos, já foi candidato a prefeito aqui em Francisco Beltrão e hoje também é o atual pré-candidato a vice-prefeito numa chapa dobradinha com o PMDB. Sinta-se à vontade aqui no nosso programa, doutor Eduardo. E para a gente começar esse debate, é importante a gente falar para os nossos telespectadores que o PT ele teve dissidências do PMDB e também de outros partidos de esquerda. O PT já coligou aqui em Francisco Beltrão com o PMDB, já ganhou uma eleição, já perdeu outra eleição junto em Dobradinha, mas sempre junto discutindo. A última eleição agora, o PT esteve separado da agremiação do PT, cada um buscou seu caminho próprio. A eleição que se aproxima agora em 2012, praticamente agora em outubro, o PT define ser candidato a vice-prefeito na chapa com o PMDB. Como que o senhor avalia essa história do PMDB e do PT historicamente, Eduardo? Boa noite, Madruga, boa noite, Adir, boa noite, telespectadores da TV Beltrão e aos munícipes de Francisco Beltrão em especial. O PT e o PMDB em Francisco Beltrão ele tem uma história de coligações, né? Eu acho que iniciou-se vitoriosa em 96, onde nós tivemos junto com o seu Guilmar Lopes, o Arnio era o vice, que era petista. Depois, em 2000, participou de um processo eleitoral a Luciana e o Parisotto. E, em 2004, a Luciana com o Geraldo Biesek, PT e PMDB juntos. Em 2008, não conseguiu solidificar essa coligação, que também, não só a nível de município de Francisco Beltrão, no desenrolar desses anos está tendo, como também a nível estadual e também a nível nacional. Então, nem sempre se dá para fazer coligações com o PMDB, mas é o parceiro mais próximo do PT, tanto no município, como no estado, como no país. Agora, doutor Eduardo, o PT não ambicionou ser cabeça de chapa nessa coligação com o PMDB? Aceitou mansa e pacificamente a vice? Não, acho que a questão principal, acho que dentro do processo eleitoral de 2012, é a necessidade e o clamor popular de mudança. Essa é a palavra, no meu entender, a palavra mágica. E, consequentemente, nós vivemos de processo eleitoral, né? E qual que é nosso guia, nosso objeto principal que nós temos que ter como referência? A eleição de 2008, né? Então, se nós quiséssemos, com certeza, coligar com o PMDB, com o processo que teve em 2008, onde o Cantemo Neto teve bem mais votos que nós, solidificou ele como candidato majoritário, ou seja, preferencial dentro dessa coligação das oposições. E nós, consequentemente, também participando do processo de 2008, como sendo pré-candidato, né? Nós não somos ainda candidatos, é bom dizer isso aí, pré-candidato a ser candidato dentro de uma frente de oposição como vice. E depois outros partidos políticos que estão junto com nós. Doutor Eduardo, o senhor mesmo comentava em momentos anteriores que o PT já ganhou uma eleição em Dobradinha de vice com o saudoso Guilmar de Jesus Lopes, praticamente em 96, administrou junto. Que lições tira o PT e o PMDB daquela coligação que parece que não terminou o mandato muito harmonioso? Eu acho que são boas lições. Eu também, na minha, tenho uma avaliação sobre isso aí, entende? Eu acho assim que foi uma coisa de honradez que foi colocada e meio que não conseguiria cumprir, né? Eu lembro que nós lutávamos, eu era presidente do partido, Madruga, na época, nós dizíamos assim, nós queremos renovação com experiência, ou seja, o primeiro cabeça de chapa seja uma renovação e o vice seja uma experiência. Então nós mais ou menos formatava, na época, a questão de que o Arni como cabeça, que até tinha se discutido e votado dentro de partidos políticos de oposição, e uma pessoa experiente, que poderia ser, me lembro, foi colocado o Guilmar Lopes mesmo, o doutor Lúcio e várias outras pessoas experientes em termos de Francisco Beltrão, principalmente com uma inserção política nessa área. E teve ao contrário, ou seja, foi a experiência na cabeça, que foi o seu Guilmar, com a renovação que significava o Arni naquela época. Mas eu acho assim, eu como presidente do partido, foi pactuado isso aí, eu lembro muito bem, e a partir dali, depois o próximo mandato, seria
o PT, o Arni na cabeça, né, e, consequentemente, fazer uma articulação, quem seria outro nome para formar a chapa. Mas no decorrer do processo não foi bem assim. Até porque, sabe o quê? Na minha visão principal, isso que eu acho que foi uma imaturidade, sou bem tranquilo em falar isso aí, qual o candidato, qual o prefeito eleito que não vai querer ser candidato à reeleição dentro de um processo que permite isso aí, né? Eu tenho claro hoje, dentro dessa questão da coligação das oposições, que se nós formos vitoriosos nesse processo que está se iniciando, com certeza o nosso pré-candidato aí, o Cantelmo Neto, vai querer a reeleição. Isso é uma coisa natural. Seria demagogia prometer o contrário. É o contrário. E naquela época não era, nós fizemos isso aí, uma coisa assim, talvez inocente e imatura. Eu acho que foi o principal ponto dentro disso aí. Ou seja, nós, imaturos, né, dá para se dizer, no primeiro dia do mandato, vou fazer um pouco de exagero, no primeiro dia do mandato do Guiomar, nós já estávamos fazendo campanha para que o Arni fosse candidato na próxima eleição. Eu acho que foi o princípio básico, não foi por corrupção, não foi por nada, não foi por princípios, mas foi uma coisa assim não muito bem ajeitada e, no meu entender, assim foi essa a principal consequência que teve naquele mandato. Agora, doutor Eduardo, dentro do PT, houveram dois interessados a ser candidatos, o senhor e o Josemar Madruga. E nessa situação a gente percebeu que houve também apoio de deputados federais, um para o Josemar Madruga, outro para o senhor. Essa disputa que houve, essa posição, por exemplo, do Assis com o Zeca aqui em Francisco Beltrão, criou algum problema dentro do partido? Isso pode, digamos assim, prejudicar? Ou até coloco o Madruga na roda aqui, o fato dele não estar saindo candidato a vereador, depois dele ter tentado ser o vice nesta chapa, houve alguma cisão, houve alguma divisão dentro do partido nessa disputa? Não, viu? A história do PT, se tu relembrar um pouco, eu acho que é uma coisa assim, a história de todos os partidos políticos, talvez quem mais resolva, ou melhor resolva isso aí seja o PT. Sempre foi de disputa interna. Isso aí é democracia interna. O PT se solidificou, e é o que é hoje o maior partido do país, em cima de disputas. Entende? Foi isso que se deu. Mas não em cima de uma disputa fratricida, em cima uma disputa assim de qual a melhor pessoa ou qual o melhor grupo político para comandar ou para fazer tal tarefa. Para mim, esse episódio de 2000 a pré-convenção nossa do PT em Francisco Beltrão, foi um alicerce e uma coisa muito importante que aconteceu no processo democrático. Tu imagina um partido político em Beltrão comparecer nas urnas mais de 50% dos seus filiados, né, de uma maneira democrática, colocando a sua vontade nas urnas, né, onde que não teve nem, para mim, no meu entender, não teve nem vitorioso nem derrotado. Se a gente for escolher algum vitorioso, foi o próprio partido. E a vida é isso, né? Só que eu quero colocar, assim, no meu entender, em termos, tu falou assim, de deputados Zeca e Assis, eu quero até colocar Luciana e Assis, né? Eu acho assim que eu represento mais, e no meu entender, o Madruga sabe disso, a posição política da deputada Luciana, antes que a posição política que o deputado Zeca Dirceu. Eu vejo mais ou menos por aí o processo eleitoral dentro do PT. E vocês sabem que o Assis e a Luciana, eles fazem dobradinha junto. Como o Assis faz dobradinha com outros deputados estaduais. Isso é uma prática normal dentro do partido. Inclusive, a gente vai ter, e você vai acompanhar isso aí, nesse processo eleitoral, já está na nossa pré-candidatura, como também vai se solidificar nesse processo eleitoral, quem for o candidato, a participação do Zeca, a participação do Assis, a participação da Luciana, do Lemos, né, do Rosinha, ou seja, da senadora Gleisi, do próprio ministro Paulo Bernardo, que esteve na sexta-feira passada em Francisco Beltrão, ajudando, né, essa coligação a ser vitoriosa em Francisco Beltrão e, consequentemente, deixando as portas abertas a nível de Estado e também, principalmente, a nível do governo federal. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saia daí. Estamos falando com o doutor Eduardo Schiré, ele que é o pré-candidato a vice-prefeito numa dobradinha do PMDB com o PT aqui em Francisco Beltrão. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Eduardo Schiré, ele que é pré-candidato a vice-prefeito do PT em dobradinha com o PMDB. Doutor Eduardo, é importante a gente falar o que a gente tem visto aí na sociedade e onde a gente tem conversado
é que sempre foi o sonho da oposição do PT e o PMDB juntos nas campanhas. Não pôde solidificar isso na eleição passada, mas nessa está solidificado, está certo, é concreto, é fato, que o PMDB e o PT estão juntos nesta campanha. Qual será o tom da campanha que a gente vai ter aqui em Francisco Beltrão, nessa dobradinha do PT e do PMDB? Eu acho que o tom da campanha é pensar em Francisco Beltrão. No meu entender, o que falta, depois de 12 anos de um grupo político que está à frente do governo municipal, é uma palavra, assim, no meu entender, que engloba várias ações de governo, que significa planejamento. Eu acho que é isso que está faltando em Francisco Beltrão. E, consequentemente, quando a gente fala em planejamento, depois vem outras ações que devem ser feitas. Questão de um pacto forte, um choque forte de gestão, né? E, principalmente, quando a gente diz hoje que a palavra que a população, urge da população, é a palavra mudança, é principalmente pelo desgaste político, né, que está aí o grupo, né, não é só um candidato ou só o prefeito que tem esse desgaste, e sim um desgaste político do grupo. Eu acho que significa isso aí. O tom da campanha, no meu entender, né, nós como os pré-candidatos que somos, a gente está mais ou menos ouvindo, e depois, no processo eleitoral, vamos fazer isso em formas de proposta, o que a população está nos passando, que quer mudança, por principalmente desgaste que tem a atual gestão perante aos munícipes de Francisco Beltrão. Agora, doutor Eduardo, Francisco Beltrão e o sudoeste do Paraná passam assim uma fase boa, uma fase de crescimento, muitas coisas vindo para cá. No caso de uma vitória da aliança PMDB e PT, o que vocês já têm conversado para Francisco Beltrão? Qual é que seria a linha de crescimento? Planejamento, mas de imediato, qual seria a linha de ação para governar em Francisco Beltrão, no caso desta vitória da chapa? Uma coisa assim, Adir, bem clara, eu quero colocar que até o nosso pré-candidato Cantelmo Neto, ele sempre gosta e sempre usa nas reuniões, nas discussões que a gente está tendo, de falar não a palavra eu, e sim nós, né? Então, o que eu queria colocar no caráter particular e também mais ou menos essa discussão que eu quero colocar na nossa proposta, né? É que eu acho assim que muitas vezes a gente se quantifica ou coloca como um ápice ou como um indicador de uma população o número de habitantes ou coisa parecida, né? Eu acho assim que tem que fazer uma inversão. Isso, no meu entender, é um crescimento e muitas vezes um crescimento não muito bom. Quando eu sempre me refiro e coloco isso aí, que eu prefiro olhar Cascavel do que olhar Pato Branco, ou seja, não precisamos duelar com Pato Branco, porque, no meu entender... Quer olhar mais longe. Quer olhar mais longe e mais para frente. A gente diz assim, no sentido de olhar mais as coisas erradas que deram no crescimento, nesse boom de crescimento, principalmente populacional de Cascavel, e se deter mais na questão do desenvolvimento. Quando eu digo desenvolvimento, é agregar salários, o município ser o catalisador, ser um incentivador de uma agregação para nós elevarmos a nossa renda per capita e, consequentemente, termos um município mais solidificado, nós manufaturarmos várias cadeias alimentares, principalmente, que nós temos em Francisco Beltrão e muitas vezes não são feitas uma manufaturação. Eu posso te citar a questão do soja, posso te citar a questão do leite. Então, acho assim que esse é o artífice principal que, no meu entender, um gestor público, né, à frente de uma prefeitura do porte, e principalmente o que representa Francisco Beltrão hoje em relação ao sudoeste do Paraná, na sua principal cidade, né, seu principal polo. Eu acho assim que Beltrão hoje ele tem que responder para o sudoeste inteiro, né, e consequentemente nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu vejo por aí, se nós conseguirmos discernir, né, vamos crescer, mas com distribuição de renda, vamos crescer com qualidade de vida, vamos crescer, ou seja, nós vamos desenvolver respeitando a natureza, fazendo assim que nós temos uma coisa muito harmônica entre a população e os recursos naturais que nós temos em Francisco Beltrão, vendo principalmente a questão do nosso plano diretor, respeitando todas essas questões. Eu acho assim que nós vamos, com certeza, dialogar bastante com a sociedade. Eu acho que é uma coisa muito importante de nós conseguirmos desenvolver e fazer Beltrão cada vez melhor e maior. Doutor Eduardo, nós estamos agora voltando a falar na coligação.
A gente tem percebido que a coligação do PT e do PMDB teve com uma energia muito forte a vontade popular, que esteve muito distante da vontade dos dirigentes partidários. Quer dizer que a população mais defendia essa coligação do que os próprios dirigentes. A população que quer essa força, união desses dois partidos juntos. E o senhor tem dito no bloco anterior com muita veemência, com muita tranquilidade, com muita motivação de ganhar essas eleições. O que motiva o senhor ter tanta segurança que o PT e o PMDB junto ganhem as eleições agora em outubro em Francisco Beltrão? Eu quero dizer, bem clareza e bem tranquilo, que na política, o último cálculo que eu gosto de fazer, né, a última análise que eu gosto de fazer é o matemático. Né? Esse é um pouco enganador. Se nós fosse computar os nossos votos com os votos do Cantelmo, com certeza nós teríamos maior, ou seja, seríamos vitoriosos. Mas o que mais hoje eu ouço e mais vejo e mais identifico, esse clamor é na população. Né? Eu acho assim que quando tu faz da pessoa mais humilde em Francisco Beltrão, até de empresários, de pessoas de todos os segmentos da sociedade, eles veem e está na hora de fazer essa mudança. Né? E quando eu digo essa mudança, nós queremos mudar, mas assim com responsabilidade. Né? Eu, por exemplo, tenho uma atividade minha que detém bastante tempo, mas a minha atividade principal, se me confirmar como pré-candidato e a população achar que nós devemos comandar os destinos de Francisco Beltrão nesses outros anos, vai ser a atividade principal, ou seja, o comprometimento de toda uma administração com o progresso de Francisco Beltrão. Eu acho assim que são pessoas maduras que estão gestionando isso aí, né? Pega toda a experiência administrativa do nosso pré-candidato Cantelmo Neto, né? A gente também tem uma experiência em algumas entidades da sociedade, que é dessa forma que se forma o administrador, é dessa forma que a gente cria sensibilidade, principalmente nas pessoas mais necessitadas, ou seja, nos gargalos que a gente tem que resolver na sociedade. E eu vejo assim que essa oposição está sendo arquitetada e está sendo aclamada pela população de Francisco Beltrão. É claro que um processo eleitoral começa dia 7 de julho. Né? É uma página que se vira no dia 7 de julho. Ali nós deixaremos de ser pré-candidatos para ser candidato. E ali vai um confronto de ideias, vai um confronto de propostas, né? Onde quem mais conseguir passar para a população, quem mais conseguir convencer, com certeza vai tocar os destinos de Francisco Beltrão a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Nós chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando do Dr. Eduardo Schirelli, que é pré-candidato a vice-prefeito do PT, numa coligação com o PMDB aqui em Francisco Beltrão. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Eduardo Schirelli, que é pré-candidato a vice-prefeito pelo PT, em dobradinha com o PMDB aqui em Francisco Beltrão. Dr. Eduardo, a presidente do país, Dilma Rousseff, tem se posicionado na mídia nacional que ela não vai interferir nas campanhas municipais em toda a Federação Brasileira. Isso ela tem dito, isso abertamente. Mas acredito que todo o braço forte dela, todos os ministros, com certeza, vão para suas bases eleitorais fazer a campanha. E aqui no Sudoeste, o senhor tem fortes ligações com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, com a chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, e com outros ministros, e até mesmo fala-se às quatro paredes que a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vir para a campanha. Isso é possível? É possível. Eu acho assim que a presidência da República e a nossa presidenta Dilma Rousseff, hoje que é a presidenta, é uma instituição. Isso aí. Eu acho assim que o cuidado que tem que se fazer, não vou dizer que ela deixa de ser política, ficar política, mas o cuidado que tem que se fazer, zelar por essa instituição que é a presidência da República, ela tem que ter um limite, né? E principalmente não só legal, mas também ético ou moral, né? Mas, consequentemente, o partido político vai se fazer campanha, né? Eu acho que o nosso maior cabo eleitoral a nível de Brasil é o governo dela, né? Não ela pessoalmente, como também o nosso ex-presidente, o Lula. Então, são coisas assim que tem que dar uma diferenciada no sentido assim de como conduzir o Brasil nesses processos eleitoral,
que muitas vezes, Madruga, que vai ter conflitos, né? Hoje aqui em Beltrão nós temos poucos conflitos, se a gente for ver quem está comandando o país, ou seja, a base aliada do governo federal, com nós aqui nesse grupo de oposição, que é um negócio assim, mais ou menos tranquilo, né? Temos partidos que não estão dentro da nossa base aqui de oposição, né? Mas assim, o forte do governo, PMDB e PT, ele está representado e está junto a nível de governo, ou seja, dessa frente de oposição. Uma coisa também assim bem tranquila, bem notória que vai ser, esse processo, e são todos os processos, mas essas duas datas, o 2012, nesse processo eleitoral municipal, é uma pré-campanha de 2014, né? Então, existe muito rearranjo em todo o país, como sendo uma federação, e, consequentemente, o Paraná não está excluído disso aí, nós, Francisco Beltrão, não estamos excluídos disso aí, né? Inclusive, o governador Beto Richa, com certeza, estará aqui na campanha de corpo e alma, defendendo a candidatura apresentada pela situação. Sim, como também nós tivemos um encontro com o Osmar Dias, eu e a Luciana, e ele propôs, vai respeitar a decisão do PDT, mas ele propôs para o pessoal de Francisco Beltrão, o PDT de Francisco Beltrão, que continuasse na frente de oposição, que deu a eleição aqui em Beltrão para ele mais de 7 mil votos em relação ao Beto Richa, né, naquela eleição. E uma característica diferente de Francisco Beltrão, esse grupo que está se articulando, né, em Francisco Beltrão de oposição, ele tem se dado muito bem nas eleições que teve a nível nacional, a nível estadual, nos últimos pleitos. Inclusive, diga-se de passagem, assim, que também nós temos dito, né, e o nosso pré-candidato Cantelmo Neto, com muita ênfase, com mais ênfase ainda, que nós vamos fazer aliança com partidos políticos. Mas a principal aliança que nós vamos fazer vai ser com a população de Francisco Beltrão. Então, muitas vezes a gente não quer e não vamos ficar muitas vezes atrelado a partidos políticos, porque o nosso fundamento, a nossa alicerce, a nossa base principal é a população, é esse clamor que nós estamos recebendo na rua. Doutor Eduardo, existem duas situações de uma eleição. A primeira delas é a aceitação, ou seja, uma eleição, em tese, se ganha por aqueles que têm a maior aceitação. Mas existe uma outra situação que chama-se rejeição. E os analistas aí, os marqueteiros aí têm trabalhado muito nessa questão da rejeição, de que uma eleição você não ganha pela aceitação e pela rejeição. Inclusive, nós tivemos aqui um outro candidato a vice na outra chapa da situação e nós colocamos a mesma situação. Como é que o senhor lida e como é que essa coligação está lidando a questão da rejeição? Rejeições pessoais, tanto dos candidatos nas cabeças e a vice, as rejeições, por exemplo, de algumas pessoas de não aceitarem a junção de algumas siglas. Como é que vocês estão administrando isso para tentar ter a maioria dos votos? Tu sabe que eu tenho sentido, e muitas vezes, Adir, o que passou um pouco para a população foi por que nós não estávamos juntos em 2008. Entendeu? Talvez seja a nossa maior rejeição. Mas isso aí está se dissipando com o tempo, porque estão vendo que nós estamos juntos hoje, tentando fazer essa frente de oposição em Francisco Beltrão. Isso eu tenho claro, porque eles nos cobravam na rua. Se tivesse sido junto, vocês tinham ganho. Que eu acho que era um quadro um pouco diferente, que eu acho que não há tempo de nós fazer uma análise assim um pouco mais aprofundada. Mas, consequentemente... Se aprende com os erros, né? Com os erros, com certeza. Isso aí eu acho que é a dialética da vida, né, as contradições da vida, para mim, e a pessoa tem que ser humilde nisso aí, né? Para tentar avançar, senão tu não consegue avançar se tu ficar sempre persistindo no primeiro erro. Agora, uma das coisas é isso. Eu acho assim que a nossa rejeição ela vai se diminuir pela nossa união, né? E, consequentemente, quando apresentarmos mais propostas, e principalmente, tem muitas rejeições que são dadas e colocadas, muitas vezes assim, de uma maneira preconceituosa, né? E não sendo a realidade do fato, né? E, consequentemente, daí tu vai ter que mostrar na prática. O que é mostrar na prática? É ganhando uma eleição e mostrando o que realmente aqui tu veio realmente assim para fazer e contribuir para Francisco Beltrão. Agora, uma boa dosagem, uma boa colocação de marketing também é interessante, né? Não saindo da realidade. Aliás, esse ano a campanha vai ser completamente diferente, né? Recursos de marketing vão ser praticamente escassos, restritos, vai ser no gogó mesmo a campanha, né? Não, mas uma eu acho assim que tem muito a ver, no meu entender vai se dar um tom, vai se dar um norte, é as redes sociais, né? A gente está notando, assim, principalmente o Facebook, aí, né, Madruga? Que o Madruga gosta de usar bastante o Facebook. É uma coisa assim que são milhares e milhares de pessoas acessando
e não só acessando, dando opiniões, participando de uma maneira efetiva, não só na política, em eventos sociais. Será que isso é voto? Eu acho que é, formador de opinião, na minha visão, né? A gente tem um exemplo, claro, que é o Obama, né? O Barack Obama foi, qualquer análise política que você tem em termos de expressividade de resultado eleitoral na sua eleição, muito se deve em cima das questões das redes sociais, que depois chegou no Brasil, né? Me lembro que até a própria nossa presidenta Dilma usou bastante, né? O nosso partido, a nossa coligação usou bastante também as redes sociais, no meu entender, vai ser uma forte ferramenta. É claro que se tu não tiver o candidato, se não tiver a proposta política, de nada adianta. É um recurso de marketing também, né? Eu acho que é muito importante assim, usar todos os recursos assim, para tentar convencer a população da melhor maneira possível. Pastor Eduardo, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Quero agradecer, né, Madruga, a você, a esse programa que há bastante tempo que está no ar e cada vez com maior audiência, ao Adir José também, que está bastante tempo aí no programa, e principalmente dar uma boa noite a todos, né, que durmam com Deus, para todos os munícipes de Francisco Beltrão. Queremos agradecer aqui também a sua presença aqui no programa, doutor, e sem contar também que o senhor é um dos colaboradores que consegue manter esse programa no ar. Desejamos esse sucesso nesta campanha e que Deus o ilumine em todos os seus desejos. Quero agradecer sempre a participação do comunicador Adir Seleski, mas em especial os nossos telespectadores, que nos têm dado uma audiência enorme no nosso programa. Eu tenho sempre frisado, quando aumenta a nossa audiência, aumenta também aqui as nossas responsabilidades. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas na sua primeira edição, na segunda edição no sábado às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.